Oi, gente. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e olha quem que eu trouxe. Se mostra aí. Vem mais pra cá, Júlia. Estou aqui. Vocês sabem quem que é a Maria Júlia? Vocês já conhecem a Maria Júlia? Vem pra cá, Maria Júlia. Eu tô aparecendo. É. Deixa eu arrumar mais aqui, porque acho que eu tô aparecendo mais no Face. Aí, foi. Bom, mas vamos lá. Eu trouxe a Maria Júlia aqui para a gente conversar um pouco, porque ela foi a minha companheira aí de trabalho, de caminhada, Acho que agora vai. de trabalho, né? Nós caminhamos aí 6 meses, mais de 20 mil quilômetros, entre idas e vindas desse processo eleitoral, da qual eu já estou participando pela 8ª vez. E... Mais pra cá, né? Oi, filha? Acho que podia fazer mais pra cá. Tá bom. Você quer mais pra cá? Mais pra cá, senão Tá bom. o pessoal não vai ouvir, porque a gente tá falando. Tá. Muito longe. Vamos falar mais alto? Tá ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, quer deitar isso aqui? Não Não. precisa, senão vai ficar ruim. Então, amigos, compartilhar um pouquinho com vocês dessa nossa experiência, dessa caminhada de 6 meses. Eu estava diretor da habitação, estava finalizando um trabalho de cargos que eu ocupei na habitação em Taubaté, quando eu acumulei no finalzinho o cargo de diretor e secretário. Depois veio um colega novo e descompatibilizei para vir candidato a deputado. Foi uma experiência, já a 3ª vez que eu venho candidato a deputado. A primeira vez foi em 2002, e depois em 2018 federal, em 2002 foi estadual, 2018 federal e agora novamente federal. Foi uma eleição interessante, porque ela polarizou bastante nos presidentes, né? No PL e no PT. E agora, gente, o que acontece que nós falamos antes no período, né, de campanha, nós conversamos bastante com as pessoas, porque falava ali, chegou a se falar em 70% dos eleitores que não sabia ainda, não tinha decidido o deputado federal, os deputados, né, federal e estadual, para votarem. E isso é fato. Lá na véspera, no dia, se falava em 50%. E eu tive bastante experiência, assim, muito interessante. A gente já sabe que isso é recorrente, tem aquela questão já de costume de jogar as colinhas perto dos colégios eleitorais. Eu, particularmente, eu optei por não fazer, mesmo sendo proibido, as pessoas fazem. Eu tinha material, inclusive, para jogar, mas eu achei melhor não. Tem até um fato engraçado. Teve um ano que eu joguei, além do papel, eu joguei carteira, dinheiro, documento, cartão de crédito, joguei tudo. E eu só fui dar conta no outro dia, no domingo, no final do dia. E depois apareceu somente a carteira e os documentos. Bom, mas nesse período aí, eu tive uma experiência muito agradável, muito boa. A minha filha, ela gosta muito de política, ela está se empenhando bastante, está conhecendo bastante. Inclusive, eu falei para muitos amigos que política é a Maria Júlia. Eu estou na política, a política é ela. E eu tenho feito isso com muito empenho e carinho, incentivado a Maria Júlia, porque eu entendo a necessidade de quanto mais cedo começar a praticar, então fica melhor, né? Porque a mente deles estão mais acessíveis para aprender. E graças a Deus tem dado certo. Ela está se empenhando, está lendo bastante, está buscando informações, tá? Então, e tem sido muito bacana. Não que eu esteja já pendurando a chuteira, não é isso não. Nós vamos dar sequência. Mas
eu preciso investir nela, porque existe uma militância da esquerda, de jovens prontos para estarem atuando, né? Para atuar. E nós que somos conservadores de direita, nós somos um pouco acomodados, né? Vocês lembram até então, num período não tão distante, bem próximo aí, nós sempre estávamos ali satisfeitos em votar contra o PT, que é de esquerda, aí a gente votava no PSDB. E no fim, o PSDB se revelou um partido totalmente de esquerda, né? Socialista de esquerda, centro-esquerda. Haja vista aí o Geraldo Alckmin se associando ao Lula, né? Falou tanto lá atrás do descondenado e depois foi dizer que era outro momento, que não tinha nada a ver. Então precisa se explicar, né? essa situação. E nós somos assim, eu sou declaradamente, alguém já perguntou para mim, mas você não tem medo de perder voto? Eu falei, hipótese alguma, eu tenho uma posição, eu tenho um lado. E o lado que eu tenho, o lado que eu acredito, que é o lado do conservadorismo, o lado daquilo que é tradicional, daquilo que já é experimentado, provado, aprovado, que é o lado do progresso, que é o lado da família, que é o lado daquilo que defende os valores no combate ideológico, dos princípios, aquilo que o manual da vida, né, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então eu já desde de criança, que eu costumo dizer que eu já estou na política há 48 anos, porque eu me inspirei no meu tio, que foi um político sem mandato. E vale ressaltar também, né, que política não é só mandato, tem também os bastidores, tem todo um corpo também, né? Política, às vezes as pessoas pensam, a política é só época de eleição. Não, esse está o grande erro nosso, né, quando às vezes estamos sem mandato, de ficar distante, porque é o período mais difícil para nós políticos sem mandato, é esse vácuo que tem de uma eleição para outra. Porque vou fazer o que agora? Ficar com bandeira onde? Vou pedir voto aonde, né? Então, que se fala daqui a 2 anos tem uma nova eleição, então fica esse vazio e as pessoas também acabam se distanciando. E esse distanciamento é prejudicial para todos, para a gente, né, que gosta. Então, quer dizer, nós precisamos entender, e é o que eu estou agora fazendo, também trazendo a Maria Júlia, precisamos entender que precisamos estar atuando, praticando. Que às vezes deixa só para quem tem o mandato, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente, não. Então nós precisamos atuar, que é exatamente acompanhar aqueles que estão com mandato, e eu costumo dizer, a Maria Júlia sabe disso, que ela acabou de falar aqui, reforçar, que a política, às vezes a pessoa pensa, você ganhou? Não, ninguém perdeu nada. O fato de não estar eleito, não ter um mandato, você não perdeu, você tem um patrimônio, você tem pessoas que confiaram em você e gostam de você, né? Depositaram a confiança e quer que você continue, e é o que nós fazemos mesmo. Então, não é o político de carreira, não é o profissional, é a pessoa que gosta e quer servir, quer ajudar, quer contribuir. Por exemplo, agora eu estou empenhado na eleição do Bolsonaro. Então, eu sou de direita, como já falei, então... De reeleger o nosso presidente, de reeleger. Né? E não só o presidente, como eleger o Tarcísio, porque são pautas que nós acreditamos, que eu acredito. Eu, quando vereador, e até hoje eu continuo recebendo denúncias de atuação de quem defende a ideologia esquerdista, de implantação de um sistema ideológico, um viés ideológico, que é desconstrução. Por exemplo, um exemplo, Maria Júlia, é a questão do vocabulário, querer mudar a palavra de todos, querer fazer o banheiro... Não só o vocabulário também, quanto o banheiro... O banheiro coletivo. O banheiro coletivo, para mim, é só de casa. Eu não vou permitir que a minha filha, minha neta, vá para o banheiro e, de repente, entrou um marmanjo lá de
de 20, 30, 40 anos. Porque vale também ressaltar que no esporte já conseguiram, né? No esporte aí porque ele se sente ideologicamente daquele lado feminino, aí então, não dá. A questão é, a gente respeita, mas a questão é impor, né? Esse que é o problema, a imposição. Não é só imposição. O que é público, né, precisa separar realmente. Nenhuma mulher se sente à vontade com um marmanjo lá dentro do banheiro. E nenhum pai de família, nenhum marido vai se sentir confortável com um marmanjo lá dentro do banheiro, porque ele quer porque quer. Não, hipótese alguma. Então, quer dizer, quando eu falo nesse ponto, é o que está na bandeira, por exemplo, na bandeira nacional, que fala de ordem e progresso. Tudo precisa ter ordem. Dentro de uma casa precisa ter ordem. Na cidade precisa ter ordem. Numa empresa precisa ter ordem. Em todos os lugares precisa ter ordem. Então, para você progredir em todo sentido, com segurança, com tranquilidade, para você viver em paz, precisa ter ordem, organização. Né? Quando nós deixamos a nossa família, eu no meu caso que eu casei, então fala lá, deixará pai e mãe unir-se à sua mulher. Então você está unindo com a família e criando aquele vínculo de intimidade, aquele vínculo de convivência. Então quer dizer, ali os dois passam a ser um só. Agora, no local público, você querer juntar, né? O masculino com o feminino aleatoriamente, então não há necessidade. E outra, eu falei não há necessidade, Júlia, qual a necessidade de você um banheiro coletivo? Qual a necessidade? Fala para mim. Eles querem mais implantar aí dentro de escola, né? Então, qual a necessidade? A Júlia, é importante falar isso, que a Júlia saiu agora, terminou os estudos, né? Fez um curso técnico e está decidindo ainda, está avaliando a faculdade que vai fazer. Mas exatamente isso. Por quê? Qual a necessidade de você colocar um banheiro coletivo nas escolas? Para que isto? Não, sabe? É totalmente desnecessário. Tem alguma pergunta aqui? Tem alguma colocação? Não. Quem que são os amigos que estão aí? Colocou, para ter progresso tem de ter ordem. Deus não é Deus de confusão. Então, exatamente. Então, eu costumo falar, inclusive, gente, que a estrutura familiar, o casamento, isso daí não foi criado por um partido político, não é ideia de homem, isso é ideia, é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus, não é de um partido político, não é de uma... Bom, enfim, vocês entendem, vocês estão entendendo. Né? Mas interessante também, viu, Maria Júlia? Vamos falar um pouquinho do apoio ao presidente. Do apoio ao presidente, né? Hoje o pessoal, hoje foi unânime, né? Foi unânime o apoio ao presidente. O presidente tem ganho bastante adesão aí. Eu fiquei muito grato, né, pelo meu estado aqui, o Rodrigo Garcia. Eu acho que ele foi sensato em estar do lado do progresso, né? O estado que é o estado mais rico da federação, que é a locomotiva da nação. Então, optar pela continuidade de um governo, né? De um governo que não vai atrapalhar. Nós sabemos que não vai atrapalhar, que no outro dia, né, quando garantiu aí a permanência do Bolsonaro para disputa ainda, e vai ganhar no segundo turno, veio no outro dia a Bolsa. Então, o mercado financeiro entendeu o recado, todos nós precisamos entender. E por que eu falo do Bolsonaro? Exatamente porque o Bolsonaro, ele atende muito mais à expectativa do que? Dessa organização que é um projeto de Deus, a ordem e o progresso que está na nossa bandeira nacional, que são os valores, que é a questão de você manter focado. A gente está vendo aí, esse último mês agora foram mais de 280 mil novos empregos, está chegando no menor índice em anos, está chegando a 8,9. Então, quer dizer, e vindo de uma pandemia, de guerra na Ucrânia, e a gente vê, nós vimos o esforço do presidente para
para a redução do combustível, consequentemente reduzindo o custo de vida do brasileiro, né? Gente, eu nunca vi, eu sempre soube que o preço do combustível, ele acompanha o dólar. Agora, os senhores lembram no passado, tão perto da gente aí, quando a gasolina aumentava, porque aumentou o preço do barril. Vocês lembram alguma vez de ter baixado, gente? Eu não lembro, sinceramente. Se você lembra, por favor, deixa sua mensagem aqui, eu reconheço. Mas eu não lembro. Então, nós temos visto aí o esforço enorme de pessoas que querem realmente o melhor para a nossa nação, que não quer a confusão, não quer endossar a ladroagem, porque ele foi descondenado, mas foi descondenado por ministro que disse que onde foi julgado não tinha, mesma coisa dizer que eles não tinham capacidade, não estavam em sã consciência, ou seja, quantos juízes, passou na mão de quantos juízes, foi um processo longo, então, ou seja, ele não é inocente, ele foi descondenado, mas ainda deve para a justiça. E outra, é como o padre Kelvin falou, o padre Kelvin falou, pois o que o senhor está fazendo aqui? O senhor nem deveria estar aqui. E outra, gente, quem quer ser governado por alguém que comprovadamente ele roubou a nação brasileira? Quem quer ser governado por um cidadão como esse? Eu, particularmente, eu não quero. Eu não quero. Antipatriota. Então, porque onde há fumaça, há fogo, né? Então, nós escutamos tantas vezes aí falar, né, que a política brasileira, os políticos brasileiros, né, o povo padece aí, né, tantas pessoas padecem por conta de desmando de políticos. Então, uma nação tão rica, gente, uma nação de um povo forte, um povo guerreiro, um povo que já viveu com experiência de inflacionária, uma nação que tem água, tem petróleo, tem turismo, tem terra, tem sol, tem mar, tem uma perguntinha. Tem tantas coisas para oferecer. Por quê? O porquê que o povo brasileiro está com tanta dificuldade? Então, isso é inadmissível. Agora nós estamos com agro aí, o nosso agro é o petróleo da Arábia. Então, nós temos turismo. Gente, temos mão de obra farta. Tudo que se planta aqui se dá. Né? A inflação aí, o Brasil vai ficar dos países do G20, vai ficar, já está em quinto ou sexto lugar. O Brasil vai estar com inflação aí menor que países da Europa e o próprio Estados Unidos. Então, o Brasil vai crescer estrondosamente nos próximos anos e isso vai enriquecer a muitos, né? Diferente daquele lá que você, como é que é? Lá do quatro dedos? Quatro dedos. Que quando ele governou, ele não soube aproveitar na época, né, o crescimento da China, e por isso que realmente circulou muito dinheiro, mas esse dinheiro não chegou na mão do povo, né? Oferece ração para o povo, coloca as pessoas uma contra as outras, ofereceu, as pessoas falam, mas a minha família teve a oportunidade de estudar faculdade porque ele deu. Não adianta você fazer faculdade e você não ter a capacidade técnica para atender aquela faculdade. E outra, quantas pessoas não precisam fazer a faculdade? O que ele precisa, às vezes, é um curso técnico. O presidente Bolsonaro falou, vamos dar um ensino de qualidade, de excelência na base. Isso é bíblico, ensina a criança no caminho que deve andar. Quantos empreendedores, empresários, quantas pessoas, eles ficam bem na vida com a formação, antigamente, agora que é o médio, né? Médio. É o médio, né? Do meu tempo é primeiro ou segundo grau. Então, a faculdade, ela é necessária, importante, mas não são todos que precisam de faculdade. Não são todos, né? Então, investir na educação. Esses dias eu vi o ex falando lá de investir na educação. De fato, ele quer investir na educação? Não. Ele quer, quanto menos a pessoa conhecer, é melhor, porque fica mais fácil para dominar essas pessoas. Então, como eu falei, eu vi agora, nessa eleição, gente,
pessoas dentro lá da escola, em quem votar, não sei em quem votar. Eu conversei com eleitores, falei assim, o fulano foi votar, não conseguiu votar, mas foi votar em quem? Quem que você está votando que não conseguiu? Eu fui votar no Nicolas. O Nicolas não é do estado de São Paulo, é de Minas Gerais. Então, nós estamos no período que nós temos a internet, que ajuda na informação, todos quase... A internet aproximou muito também, né? A internet aproximou as pessoas, aí o que acontece? Então, por isso que a pessoa às vezes tenta voltar no outro, ela clicou, o número às vezes é o mesmo, né? Aí ela foi lá, apertou, deu outra cara, ela não reconheceu, ela se assustou, né? O outro, eu vi no meu grupo patriota, daí ele foi votar ele queria votar no Daniel Silveira. O Daniel Silveira é do Rio, não é de São Paulo. Então aqui você tem que votar no senador, né, no 222, que são os da linha conservadora. E o caso emblemático, gente, que nós ouvimos bastante aqui, é o caso de Minas Gerais, viu, Júlia? Lá em Minas Gerais, gente, eu fiquei pensando assim comigo, né? Os resultados lá, não tô, sabe? Sou nordestino e fechado com Bolsonaro. Glória a Deus, eu sou filho nordestino fechado com Bolsonaro. Mas olha que interessante, porque as pessoas, ela vota numa linha completa, né? De direita ou de esquerda. Aí engraçado que lá em Minas Gerais deu Zema, deu Cleitinho, o deputado federal mais votado é de direita, o Nicolas, e aí o presidente deu 13. Estranho, não é emblemático essa situação? Então, como que a pessoa vota 90% de direita e 1% de esquerda? Vale ressaltar também 7 milhões, né, de abstenção, muito estranho. Bom, não, a abstenção, agora, cada um de nós devemos convencer alguém a ir votar, tá? Porque, olha, gente, é o futuro do seu filho, é a sua tranquilidade que está em jogo. Eu falo para vocês isso, gente, porque eu vivi toda a minha formação de adolescente, jovem, adulto, eu vivi debaixo de inflação, debaixo de pressão. Então, eu quero ainda ter tempo de viver aqui, um tempo de tranquilidade. E eu estou preocupado, assim, eu estou investindo na minha filha, preparando, porque nós precisamos formar um exército de jovens de direita. Então, é necessário os líderes, as comunidades... tem pergunta aqui, a gente trabalhar, vai responder, Então vamos responder. Pensa em sair para prefeito? Sim, já falo sobre isso daí. Então, nós precisamos formar essa juventude, não é só para a política, né? Já tem grupos trabalhando isso, né? Para a política, para a educação, para a empresa, para a vida. Outra coisa, se fala na educação sexual. Gente, para quem ensinar sexo para as crianças na escola? Nós temos que ensinar educação financeira. Porque quantos de nós crescemos sem saber administrar? E não é sobre o que ganha. Porque tem gente que ganha uma grana muito boa e está endividado. E tem gente que ganha pouco e também está endividado. E tem gente que ganha pouco e não está endividado. Então, uma educação financeira já desde ali da base, quando o cidadão chegar mais na idade, mais ali, ele já vai estar entendendo. Ele vai saber que ele não pode gastar tudo que ganha, 30% da renda dele, ele se ajusta e vai fazendo a reserva. Outra coisa também, dentro da educação financeira, nós vamos aprender que não há necessidade de eu comprar um imóvel e ficar mais de 30 anos pagando o imóvel. Então, é mais econômico eu ir juntando, em 8, 10 anos eu compro o imóvel. Então, mas tudo isso não dá para se falar aqui num período aqui de 5, 10, 15 minutos. Tudo isso desenvolve dentro de uma educação financeira. Alguém falou aqui, quem foi que perguntou, Júlia? Se é possível sair para prefeito. Então, o que acontece? Olha, eu tenho coragem, mas para prefeito, não sou eu que me lanço para prefeito. Para prefeito, para deputado, para vereador, tudo. Alguém precisa catapultar, né? Então, a eleição é muito complexa e difícil. Então, há necessidade de partidos e de grupos proporcionar essa possibilidade, essa estrutura para você via prefeito. E com certeza, se vier essa possibilidade em nossas mãos, nós não vamos recuar, nós vamos para o desafio. Graças a Deus eu tenho coragem, determinação e foco para estar aqui e à disposição, porque eu não preciso, quantas vezes eu fiquei sem mandato?
eu não faço política só com mandato. Diariamente eu recebo aqui no meu zap e com quem encontro na rua, porque a gente é da cidade, a gente encontra com as pessoas nas comunidades, nas igrejas, nas padarias, nos bairros, nos mercados, nas feiras, nas farmácias, em todos os lugares nós encontramos e somos cobrados, as pessoas vêm, colocam a situação, as necessidades, é na área da saúde, é na área da educação, é questão de creche, é questão agora esses tempos me perguntaram qual seria o meu pensamento sobre a questão da decisão dos ministros lá, depois de votado tudo, a questão dos enfermeiros e dos técnicos, né? Eu falei minha posição, né? E agora eu até postei hoje no meu story, no Instagram, que o Senado, o Senado aprovou lá um dinheiro que seria para outra finalidade, para que possa dar garantia para o custeio, né, do aumento para os enfermeiros e técnicos. Então, a nossa política, não independe, é claro, com o mandato você tem uma atuação muito maior, né? Mas nós que estamos na política, a Maria Júlia ela nasceu dentro da política, porque quando eu estava terminando o primeiro mandato de vereador, ela chegou, né? Então ela cresceu comigo, vivendo política, as pessoas falando de política 24 horas e dando sugestão, cobrando e falando e sugerindo, participando de campanhas, e agora ela andou comigo aí mais de 20 mil quilômetros, quase 25, 26 mil quilômetros, né? Estivemos em tantos lugares, reuniões, até lá no Palácio do Governo, teve em São Paulo, tomando um café com o governador. Então, eu já levo exatamente para ver, até porque para a mulher a política é mais difícil. Então, para ela ver como é que é o meio, como é que é o sistema, e saber como se comportar, né? E também ter como exemplo o pai. Então, tudo que eu pude levar, tudo que deu para listar, ela participou comigo, teve junto, né? Para aprender a política de qualidade, tá bom? Então, eu não sei nem quanto tempo nós estamos aqui já. Tem base do PL em Taubaté, uma pergunta? Tem base do PL em Taubaté, sim, que é o partido do presidente, tem né? Base que perguntaram, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar a pergunta aqui. Acho que foi base que a pessoa perguntou. Base. Ixi, já subiu a pergunta. Tá, mas tudo bem, tem sim, você quer filiar no PL? Tem como filiar no PL. A presidente do partido... Tem sede. Não, sede não tem, não. Não tem ponto físico, né? Não sei, eu teria que pesquisar. Depois você pesquisa e responde aqui para a pessoa, tá? É uma missão aqui para estagiário da política, né? Bem, gente, vocês estão gostando da Maria Júlia na live, tá? Na live aqui dessa especial. Participação. Eu quero ter a oportunidade de estar aqui com a Maria Júlia várias vezes, compartilhando. Eu penso comigo o seguinte, né? Nós somos assim, praticamente 4 gerações diferentes, né? 4 técnicos diferentes. Então, quer dizer, 4 gerações. Eu aprendo, minha filha, eu aprendo com ela também. E eu quero que ela aprenda comigo. Então, a gente fazer aqui, vamos mesclar, né? E a gente vai estar aprendendo junto, porque até ela tá com a mente mais livre, né? Para aprender, fazer conexões. Eu costumo falar com as pessoas, nós precisamos formar centenas, dezenas e milhares de Nicolas Ferreiras da vida aí, gente, tá? Porque a política, como ela mesma, a Maria Júlia falou, a política não é só mandato, a política é a militância, a política é a assessoria, a política é você, mesmo atuando em outro setor, é você conhecer, você se envolver, participar, você cobrar, você saber em quem você votou, você conhecer a ideologia política em quem você votou, você conhecer o seu candidato. Hoje tem muito esquerdista infiltrado dentro do partido de direita. Teve muitos... nem esquerdistas, às vezes até oportunistas, né? Sim, são oportunistas porque o eleitor não conhece, ele não sabe. Então ele está infiltrado aqui dentro para tirar proveito disso. Vocês lembram da eleição de 2018, os traídos? Vocês lembram o que aconteceu com a deputada Joyce? De 1 milhão de votos caiu para 13 mil. Gastou o teto da campanha. Acho que chegou a custar R$250 cada voto, porque mais de 3 milhões que foi o teto aí do fundo eleitoral. E teve 13 mil votos. O outro lá, o Frota, fez 22 mil votos. Então,
Então nós precisamos preparar pessoas, e você conhecer. Então por isso que eu estou trazendo a Maria Júlia aqui, porque a Maria Júlia quer vir. Então eu quero que você conheça, eu quero que você saiba, eu quero que ela também tenha profundidade e conheça para realmente servir com excelência o povo, servir com qualidade, servir realmente com fundamentos e ser exemplo, né? Eu fico muito feliz. Alguém falou para mim, mandou uma mensagem falando: Ailton, não desista, porque você inspirou os jovens. Eu fiquei feliz, né? Eu sou muito grato a Deus. Eu ouvi já de pessoas, tem vereador eleito que é meu amigo, que falou: Ailton, você é minha inspiração. Então eu quero ser essa inspiração pelo bem, não pelo lado ruim. Então esse é o meu desejo, é isso que nós vamos aplicar. Então eu incentivo você, jovem, eu quero que você venha. Deixa eu responder essa pergunta. Algum candidato de Taubaté entrou? Não. O mais próximo foi de São José dos Campos. Não, mas o mais próximo do não, Vale. O Vale tem. Quem que perguntou? Qual é o nome da pessoa? O Anderson. O Anderson. O Vale tem condições de eleger 10 candidatos, 10 deputados estaduais e pelo menos uns 5 ou 6, meia dúzia de deputado federal. Agora, o que acontece, da mesma forma como nós aqui de Taubaté buscamos votos fora, os candidatos de fora também buscam voto aqui. Então, a necessidade do eleitor ter essa consciência, tá? Graças a Deus, nessa eleição, nós tivemos mais votos do que 2018. 2018, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro levou 23 mil votos da cidade. Nada contra o Eduardo Bolsonaro. A Joyce levou 12 ou 14 mil, se eu não me engano. Nada contra o Eduardo, nada contra agora a Zambelli, que levou mais de 6 mil votos. O Ricardo Salles levou também mais ou menos esse número. O Eduardo também agora levou 7 mil votos. Nada contra essas pessoas. São boas pessoas, são deputados que foram eleitos, bons parlamentares, mas é muito importante que nós possamos eleger alguém da cidade. Nós tivemos os deputados, o Capitão Souza foi de Taubaté, deputado federal, foi o mais votado, depois veio o padre Afonso, depois veio a Loreni, que é de esquerda, depois a Poliana, que fez acho que 12 mil votos, né? E eu fiquei com um pouco menos de 6 mil votos. A Lília Mansur teve uns 3 ou 4 mil. Então, se você somar tudo, nós tivemos muito mais votos da cidade do que 2018. Só que não foi o suficiente para eleger. Mas precisamos trazer essa consciência, porque você elegendo um deputado da cidade é como se fosse um prefeito em Brasília reivindicando as benfeitorias e melhorias para a cidade, porque Taubaté, com mais de 200 mil eleitores, já chegando quase 230 mil eleitores, nem precisa todos os eleitores votar nesse candidato, né? Mas a margem de segurança para você eleger um deputado na cidade, um deputado federal, em torno de 100 mil votos você garante. Agora, você vê São José, que tem 500 mil de eleitores, não elegeu nenhum deputado federal, elegeu 2 deputados estaduais, reelegeu a Letícia e elegeu o doutor Elton, né? Sendo que o Vale, né, com mais de 2 milhões de eleitores, não elegeu um deputado federal. Sim, tem, desculpa. Milton. Tem o Milton, que eu não sei onde que o Milton mora, se ele mora, alguém fala que morava em Cruzeiro, alguém fala que ele mora em São José, então, sinceramente, eu não sei, porque os deputados do Republicano, eles são da Igreja Universal, então eles estão em vários lugares, né? Então, às vezes, eles têm, como a base deles é a igreja, então, aí eles buscam o voto da base da igreja, e você não sabe de qual cidade, de fato, ele faz parte, né? Então, tomara que ele seja realmente do Vale, né? E aí é uma carga muito grande para um deputado só atender todas as cidades do Vale do Paraíba. Nós temos cidades menores que não têm condições de eleger. Você pega São Luís, Lagoinha, Atividade de Redenção, Cunha, Bananal, e por aí vai, entendeu? Tantas cidades menores. Tremembé, não tem condições. Lá em Tremembé teve lá um candidato, Calma Garoto, que no total ele fez um pouco mais de 7 mil votos. Então, meus amigos, nós estamos aqui à disposição, né, Maria Júlia? Sim. Está à disposição. E aí vocês nos ajudem, tá? Se vier oportunidade para prefeito, estamos à disposição, tá? Eu quero muito que a Maria Júlia esteja preparada e pronta para vir a vereadora, né?
Então, nós vamos avaliar isso bem na época, se ela se sentir bem à vontade para vir, sentir segura, né? Ela vem, porque eu entendo quanto mais rápido, quanto antes começar, né? Precisa vir, né? E é isso aí, gente, tá? Conte conosco, Deus abençoe todos nós, e eu peço para vocês, cada um de nós, convença mais um para votar no Bolsonaro. E vamos só encerrar nossa live lendo aqui o versículo, né? Que você até postou hoje. Isso. De extrema importância, né? Então, enquanto ela está vendo aqui... João 10:10, já abri aqui já. Então pode ler, João. Então, deixa eu só pedir voto aqui para o Bolsonaro. Daí tá? depois eu concluo com o versículo, então. Então, gente, vamos... esses dias alguém falou assim, não foi nem para mim, foi para outra pessoa. Eu não vou votar porque não vai dar mesmo. Não, por favor, não pense assim, não fale assim. Vote. Além de você ir votar, leve alguém com você. Se é uma pessoa de mais idade, acompanhe, tá? A pessoa de idade, ela tem direito, por lei, de ter um acompanhante. Incentive, propaga, peça, divulgue, faça um vídeo, faça uma nota, escreva, coloque uma bandeira, faça qualquer coisa, ore, né? Busque a direção de Deus, ore pela segurança do presidente, porque é o que aproxima mais o anseio da população hoje, da população que o Brasil. O padre Kelvin falou de 84%. Não, já teve pesquisa no passado bem recente, que se fala em 96% do povo brasileiro é um povo cristão. E quando eu estou falando aqui do povo cristão, não estou falando da igreja evangélica da qual eu faço parte. É do povo que acredita em Cristo Jesus. O Cristo Jesus da Bíblia, que está aqui, ó, que a Júlia vai ler aqui um texto, tá? Que deixou ensinamento, que deixou princípios, que deixou valores para nós vivermos esses valores, tá? E viver esse valor, a gente vive dentro da família, dentro da empresa, nos negócios, na política, tá? Porque é necessário. Aqui na Câmara de Taubaté, assim como é na Constituição, assim como é nos Estados Unidos, tem lá nos Estados Unidos, não se começa a sessão com a leitura de um texto, a Bíblia está lá, aqui na Câmara a Bíblia também está, ou seja, isso aqui, gente, não é um livro só para ficar de enfeite, entendeu? Deve ser o nosso manual, a nossa maneira de se viver, a nossa conduta, de se aprender, tá aqui dentro, né? Eu acho que é legal também a gente comentar em relação também a... Tem gente que fica preocupado com a urna, né? Teve até uma pergunta aí, e eu quero também mostrar para vocês que saiu aqui no... Opa, não tá entrando aqui, gente, por quê? Mas a gente vai comentar que o senador Marcos Duval, ele sim, pediu uma CPI das pesquisas. Não instalou, ele vai fez o pedido, e até o fim da quinta-feira ele já vai apresentar o pedido até quinta-feira. Até quinta-feira já vai apresentar para o senador, né, Rodrigo? Ele precisa de assinatura, né? Precisa de assinatura. 29 assinaturas. Tá. Porque isso foi para quê? Que é para pesquisa ou para urna? O que você está falando aí do Marcos Duval? Isso, das pesquisas. Das pesquisas. Das pesquisas, tá. Bom, gente, alguém me pergunta, como hoje eu conversei, a gente conversa todos os dias, né? Mas eu conversei com um amigo que ele falou, Hilton, mas esse áudio, chegam muitos áudios. Gente, áudio não tem como você checar a veracidade, né? Até porque hoje tem áudio circulante de 2014, né? Então. Vídeo, áudio. Então, o que acontece? Por isso que eu falo, nós temos que votar. E de preferência, amarelinho. Hoje eu entrei num lugar que alguém falou assim, é Lula. Aí a outra pessoa falou assim, olha, pela cor da camisa, isso nunca foi Lula. E realmente nunca fui 13, não. Eu nunca fui 13. Eu sou realmente... E outra, gente, não é... Quando eu falo amarelo, eu estou defendendo o Brasil. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, gente. Não é sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar, ele vai ter mais um mandato aí. Vai passar, nós precisamos criar novos Bolsonaros. Por isso que eu falei da questão do Nicolas Ferreira. Precisamos criar centenas, milhares de Nicolas Ferreiras. Precisamos de formar políticos com esse pensamento, com esta ideia de trabalho, de progresso, de respeito, de família, de moral, de conduta, de cristianismo, de temor a Deus.
Então, não é, a camisa amarela não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o que aproxima mais dos nossos princípios e valores. Hoje um amigo, eu não entro em discussão, porque ele já é bem maduro e bem informado. Aí ele, entendeu? Fala, não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro. Eu falei, amém, irmão, graças a Deus, a gente é bem adulto e bem amigo para não perder a amizade, mas eu vou com muita consciência votar no 22, tá? Então, sabe, porque é muito raso alguém falar alguma coisa, da rachadinha. Gente, toda hora se fala de rachadinha, então é uma besteira falar disso, né? Porque quem vai trabalhar, eu nem estou defendendo, nem atacando, né? Porque eu até toquei nesse ponto aqui, porque o rapaz falou, né, lá da questão do Flávio, mas não se falou lá do presidente da Câmara, que é do PT, deixou um caso de 46 milhões do PT de rachadinha para falar de um caso de 1 milhão, né? Então, os erros precisam ser corrigidos, acertados, tá? Mas o Flávio não é o Flávio que governa o país. Quem governa o país é o Bolsonaro. Quem governa o país é o Bolsonaro, tá? E já fizeram de tudo, já pegaram 60 anos de história da vida dele para dizer de casa, gente, pelo amor de Deus. Aí pegou até ex-mulher que já está separada há 40 anos comprou esse imóvel. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos e venhamos, né? Vamos colocar a mão na consciência, né? E fazer campanha mesmo, fazer campanha séria, né? Isso, vamos ganhar a eleição. Para finalizar, eu vou ler aqui, ó. Leia aí. João 10, que inclusive foi um versículo que a gente postou. O ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida. Amém. Então, é isso. E quem tem vida com abundância. Nós só temos vida em Jesus, tá bom? Não temos vida em partido político, não temos vida em projeto político, nós temos vida em Jesus. Agora, a nossa vida aqui na terra, aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Gente, fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Nós vamos voltar em breve para falar com vocês.